estamos dando início a mais um capítulo do Vozes Femininas, promovido pelo CONDIM, Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, com o apoio do grupo RS-Com. Vozes Femininas, Igualdade e Harmonia para o Desenvolvimento Social. Hoje nós vamos falar sobre o tema saúde no dia a dia das mulheres, e para isso temos a Karine Page, que é a presidente do CONDIM. Muito bem-vinda, Karina, tudo bem? Tudo bem, Gerson. Obrigada pelo receptivo, né? É uma alegria a gente estar aqui, dando mais uma oportunidade para falar sobre a questão dos direitos das mulheres. Assunto né? sempre bem importante de ser discutido. E para participar da conversa, outra psicóloga, Franciele Sassi. Muito bem-vinda, Franciele. Bom dia. Muito obrigada. Bom dia, Gerson. Muito obrigada, Karina, também pelo convite. É um prazer estar aqui participando com vocês. Então, a gente sabe, né, o segundo semestre sempre se caracteriza. Nós começamos em setembro, com Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Depois entra o mais conhecido de todos, Outubro Rosa, né? O pessoal usa o lacinho rosa, que é para realmente cuidar de câncer de seio. E quando a gente fala do câncer de seio, fala genericamente de problema de saúde da mulher. Uhum. A mulher, a gente sabe, tem tripla jornada, tem que cuidar de filho, trabalho, casa, etc. Tem tempo de se cuidar da sua saúde, gente? Pois é, exatamente, Gerson, e ouvintes, essa é uma questão para a gente trabalhar um pouquinho hoje, né? Colocar luz sobre as questões do feminino em relação à saúde, ao cuidado da saúde. Realmente a mulher tende a ser, né, a tanto buscar mais atendimentos de saúde, o que é muito positivo, mas ser a grande responsável pelo cuidado da família por este papel, né? Tradicional que as mulheres ocupam na sociedade de cuidado e acabam por cuidar de todo mundo, né? Mas, em específico, hoje, acho muito importante a gente estar falando sobre saúde mental. Estamos em duas psicólogas e aproveito para agradecer a presença, o aceite do convite pela Franciele, que é uma referência aqui para nós, né, no município, em várias pautas, em especial a questão de relacionamentos, de apego, né? Ela dá vários cursos, a questão também de lutos e perdas, né? E da prevenção ao suicídio, né? E da pós-venção também ao suicídio. Então, uma temática fundamental dentro da saúde mental. E falando em saúde, hoje a gente vai falar de saúde mental e as questões que atingem o feminino. Né? Muito bem. Tua primeira intervenção, então, Franciele, vamos lá. É difícil lidar com esse tema no dia a dia? As mulheres procuram, são levadas? Como é que funciona isso? Exato. Por mais que a jornada da mulher seja maior, a gente tem um número também maior de mulheres que buscam ajuda. Isso é muito positivo, né? Os homens ficam ali só recebendo o cuidado, muitas vezes, inclusive das mulheres, né? Então, temos esse fator que é benéfico para as mulheres, o que as mulheres sentem também, geralmente, é mais validado, é mais reconhecido, e isso faz com que a busca de ajuda permaneça sendo reforçada, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a carga é bem grande em função desse apanhado de funções. A saúde mental, ela precisa ser muito pensada nesse viés, porque a gente trabalha, volta para casa, tem outros tipos de trabalhos, e muitas vezes trabalhos que socialmente acabam não sendo tão reconhecidos quanto o trabalho, o laboral mesmo, né? O de salário, assim, né? Então, isso é um dos fatores que acaba também gerando muito sofrimento e estresse para as mulheres. Porque elas têm essa dependência, né? Além de tudo isso, ainda tem que estar pedindo dinheiro muitas vezes para o marido, sobretudo quando não trabalham. Aquela mulher que trabalha já tem isso resolvido, né? E acho que justamente a gente está aqui para levantar essa questão, né, da invisibilidade do trabalho doméstico, né? E a gente está acostumado a dizer a mulher que não trabalha. Não trabalha fora, porque trabalha dentro de casa. Então, o trabalho dentro de casa, ele é exigente, exaustivo e não reconhecido. O que o torna mais exaustivo ainda, E não cessa nunca, né? E não cessa nunca, né? Enxugar gelo. Não tem fim de semana.
Exatamente, não tem hora extra, né? Então a mulher que trabalha em casa, né? E muitas vezes com os filhos dentro de casa, né? Que são dois trabalhos, tem a casa, tem as crianças. É um trabalho lindíssimo, é uma dedicação fundamental para que a sociedade evolua, né? A gente não tem como prescindir deste cuidado e dessa preparação das novas gerações, né? E aí a Franciele pode falar, de repente, até um pouco do apego e da importância dessa presença que não necessariamente precisa ser feminina, mas que as mulheres exercem, mas que é imprescindível para a formação de um ser humano e para que a gente tenha uma sociedade, né, que funcione bem, que seja harmônica, que trabalhe para um bem comum, né, que tenha realizações, enfim. Então, assim, as crianças precisam dos adultos, né? Precisamos educar e criar nossas crianças, mas vale a gente colocar um olhar para dentro de casa na saúde mental das mulheres, uma vez que elas permanecem, né? Na maioria a gente fez uma evolução bastante grande nos últimos anos aí, nas últimas décadas, mas as mulheres ainda permanecem como as principais cuidadoras dos filhos, das crianças e as principais responsáveis pelo trabalho doméstico, ambas situações invisibilizadas e desvalorizadas pela sociedade. Então, lançar luz sobre isso, a gente está falando sobre isso é fundamental. E em defesa aqui dos homens, eu quero lembrar, vocês também foram, mas a gente antes de ser marido foi filho, né? E muitas vezes a gente transfere a coisa da mãe para a mulher, né? E aí sobrecarrega. A minha pergunta, Franciele, como é que se costuma quando essa pressão ela vem se acumulando? Como é que isso se manifesta na mulher, no dia a dia? Ela explode aonde? Geralmente explode no humor, né? O que a gente mais acaba observando. Quando acompanho casais, por exemplo, essa é uma grande demanda que surge, né? A sobrecarga da mulher e os efeitos que isso gera no núcleo familiar, por exemplo, né? Não só no externo, que seria trabalho, o assalariado. Então, quando eu atendo, cuido de casais ou famílias, eu costumo sempre lembrar as pessoas que estão ali que não é um apenas que faz, a relação é feita por muitas pessoas, né? Não apenas por uma. Um não ajuda, um faz e o outro também faz, né? Então, existem papéis ativos ali na família e é isso que faz com que os filhos também, a Karina trouxe a ideia do apego, né? O que é a proposta da teoria do apego? É uma abordagem que a gente trabalha justamente com vinculação segura. Vínculos, né? É o que a gente mais tem hoje com todo mundo, não é só em casa, né? A gente tem no dia a dia, e quando a gente fala de vínculo seguro, para que a mulher e o homem também exerçam essa vinculação segura, ninguém tem que estar sobrecarregado. Porque senão a exaustão me deixa indisponível afetivamente por um outro lado, né? Quando eu atendo casais com filhos, principalmente, eu falo, para cuidar dos filhos, temos que cuidar dos pais desses filhos também, né? Para que todo mundo entre numa harmonia. A gente sempre fala, quando nasce um primeiro filho, nasce uma primeira mãe, um primeiro pai, né? E é interessante esse apoio profissional, porque muitas vezes só com o passar dos anos e olhando para trás é que a gente percebe os erros e percebe que podia ter pego alguns atalhos. O atendimento profissional me parece que é uma abreviação nessa experiência, né? Eu acho que, graças a Deus, a gente já tem hoje as gerações novas, principalmente, uma visão diferente do que é a psicoterapia, do que é o apoio psicológico, né? Eu tenho também no meu consultório jovens que buscam e a psicoterapia não mais com aquela pecha, com aquele estereótipo de que eu tenho problemas mentais, né? Que acompanhou muito esse estereótipo à psicologia associada à psiquiatria, né? E hoje a gente vem vendo uma mudança de perspectiva no sentido de que tanto as pessoas precisam cuidar e reconhecer, né, a necessidade do cuidado da sua saúde mental como um componente importante da vida, como também
a sociedade hoje, né, através até do Instagram, das redes sociais também, permite que a gente veja que várias pessoas buscam tratamentos, atendimentos psicológicos, apoio psicológico para enfrentar situações comuns da vida, situações né, naturais da vida, mas que não deixam de trazer sofrimento, né? Rupturas, separações, lutos. Quem não vai passar por isso na vida, né? E claro que episódios depressivos, a depressão decorrente do trabalho, que é conhecida como burnout, né? Então, burnout, enfim, essa depressão que vem de um problema que a gente vem enfrentando, que também é de uma aceleração dos tempos do trabalho, das cargas excessivas, das exigências, né, do nosso mundo capitalista. Então, tudo isso gera sofrimento e pode gerar quadros específicos, né, de saúde mental, como quadros de humor, depressivos, ansiosos. A ansiedade é um grande mal dos nossos tempos, né? Enfim, diversos. Mas independente disso, a questão de se inaugurar em determinado ciclo, etapa do ciclo de vida, como a paternidade e a maternidade, também nos traz desafios. Pois é interessante, a doutora Karina trouxe aqui termos como burnout, que é relativamente novo, depressão a gente conhece há tempo, muitas vezes isso em rodas de amigos, aquelas brincadeiras machistas, você falou do mau humor da mulher, né? Mas são sinais de que algo não vai bem. Qual é o momento de buscar auxílio? Não dá para esperar a coisa explodir. Tem alguma sinalização de, opa, está na hora de parar e repensar as coisas? O que ocorre é que muitas vezes, ou não raras vezes, as pessoas que estão próximas observam, né, que existe alguma mudança, alguma alteração naquela pessoa com quem conviviam e que se mostra diferente. Às vezes, os próprios comportamentos também, de fato, reforçam essa percepção das pessoas ao redor. Então, um isolamento, uma alteração no apetite, no dia a dia, né? O próprio humor em si, que a gente fala, que daí traz outros quadros associados, né? Mas comportamentos, os não verbais são os que costumam aparecer, né? A irritabilidade, a intolerância, né? O não convívio com outras pessoas também. A gente normalmente está associando o que nós estamos falando aqui à dupla e tripla jornada da mulher. Mas tem outras intercorrências. Já falamos aí da maternidade, tem aquela coisa da depressão pós-parto, mas tem também a entrada na menopausa, que muda muito a vida da mulher. É outro momento de buscar cuidados? Com certeza, né? Junto à menopausa vem o que a gente na psicologia estuda, que é o ninho vazio. Isso. Né? Então, a saída dos filhos de casa, né? Esse encontro do casal, que às vezes, né, que precisa acontecer de uma forma diferente, porque na psicologia a gente estuda as etapas do ciclo vital, né? E cada etapa tem o seu desafio e a gente precisa cumprir, vamos chamar assim, de algumas tarefas para entrar na próxima etapa, né? Um adolescente, uma criança para entrar na adolescência, um adolescente, né, com todas as prerrogativas e os desafios que é a adolescência para entrar na vida adulta, os desafios e as tarefas do adulto jovem, que precisa, né, colocar entre aspas, mas enfim, uma das tarefas é ter autonomia financeira, sair de casa, constituir sua própria família, que é um ponto assim que hoje se discute bastante, essa dificuldade de transicionar da adolescência para a adultez inicial, né, para um adulto mesmo, para ser um adulto jovem, mas um adulto. Depois a chegada dos filhos, então esse novo papel, né, de maternidade, paternidade, a criação dos filhos, que hoje é extremamente desafiadora, e depois, né, essa saída dos filhos de casa, na mulher a menopausa, muitas vezes coincidindo com a aposentadoria do marido, dela também, né, quando trabalha fora, senão ela não se aposenta, dentro de casa não se aposenta, né, não tem direito nenhum. Então, são processos vitais que exigem, né, emocionalmente, e que hoje a gente pode olhar um pouquinho para isso, diminuir o sofrimento e fazer uma série de críticas de como que a gente reproduz, como que a gente reforça, às vezes, socialmente esse sofrimento.
E aí, voltando para essa etapa, um pouco antes aí, né, entre a chegada dos filhos e a saída dos filhos de casa, né, esse período que é grande na vida, né, dos seres humanos, assim, que envolve praticamente a vida adulta, né, inteira, né, antes da adultez tardia ou da velhice, como a gente chama, a partir de 60, 65 anos, que, aliás, o pessoal tá ótimo, 60, 65 anos, né? Já quase não precisaria chamar de velhice, mas enfim, essa é outra discussão. Mas essa etapa maior aí é uma etapa de grandes desafios para as mulheres, né? Ser mãe, criar filhos numa sociedade que funciona de maneira muito tradicional, onde ela tem essa dupla ou tripla jornada, e depois, sim, esse momento de saída dos filhos, porque a mulher, na medida em que ela cuida e cria e faz muitas vezes da vida dela, ou de grande parte da vida dela, esse cuidado dos filhos, quando esses filhos saem de casa, isso é uma dor muito grande. Claro. E uma sensação, muitas vezes, de perda de valor. Né? Qual é a minha função agora? Qual é o meu valor agora? Né? O que é importante, eu queria perguntar isso para a Franciele. Claro, tem um momento que vai ser muito utópico a gente falar de que, sob toda essa pressão, com tripla jornada, a mulher precisaria encontrar um momento para si. Academia, grupo, etc. Muito mais depois nessa época aí, depois do ninho vazio. É por aí, enfim, são fases diferentes, mas a necessidade de se enxergar, se colocar também como protagonista da sua vida é importante, né? Muito, é essencial. Né? Eu sempre digo que a gente precisa exercitar a apropriação de si. E isso vem geralmente quando a gente passa por situações que geram sofrimento, que geram dor, porque são circunstâncias que fazem com que a gente tenha que olhar para dentro. São convocatórias, né? Não dá para continuar vivendo da mesma forma se as coisas externamente também mudarem. A Karina trouxe toda essa transição, esse ciclo vital que trazem muitas transformações e muitas perdas. A gente passa por muitos lutos. E esses lutos fazem com que a gente tenha que olhar de uma forma diferente para nós mesmos. A ideia, por exemplo, de uma psicoterapia, né, como um autocuidado, como um fator de fortalecimento, é também um caminho de auxiliar em construções de estratégias para que a gente possa se cuidar bem. Né? Situações então, práticas, exato, né? Práticas, né? Tanto internas, poder entender o que está acontecendo, validar aquilo que está acontecendo, que é muito importante e que nessa correria a gente não tem, né? A gente passa batido todos os dias, e também pensar em coisas que vão me ajudar a viver mais, a me resgatar, que isso é muito importante. Então entram os grupos, entra a tal da academia, o exercício, né, a convivência. Espiritualidade também é um momento, ótimo. Né? A fé é uma ótima fonte, né, de também esperança, de revitalização, e fé aqui para além de religião, né, em termos de espiritualidade mesmo, poder exercitar. Encontrar sentido para aquilo que eu vivo, né? Que legado eu quero deixar e como eu estou vivendo para construir esse legado depois, que é muito importante também. Eu adorei essa frase, essa expressão, se apropriar de si, né? E isso fecha muito com um trabalho em prol dos direitos das mulheres, né? Se apropriar de si, se reconhecer. E até eu acho que a gente deve se convocar também a desconstruir e reconstruir algumas ideias que reforçam um lugar para a mulher mais passivo, mais submisso, né? Que coloca muitas, eu acompanho alguns grupos de mulheres, realizo grupos de mulheres, e a gente ouve muito essa dependência emocional do outro, né? Muitas vezes uma expectativa ou uma sensação de, mesmo de não reconhecimento, não me reconhecem, não me valorizam dentro da família, né? E um reforçamento disso que se torna, às vezes, muito negativo e até patológico, né? E quando a gente busca essa apropriação, e sim, né, o trabalho de apoio psicológico, ele envolve esse fortalecimento e essa apropriação de si, a pessoa começa a ver que ela sim pode ser protagonista da sua vida.
E aí a gente precisa falar de protagonismo feminino. Quais são as grandes barreiras que as mulheres hoje ainda precisam enfrentar para ser protagonistas da sua vida, para poder se apropriar de si e olhar para o seu desejo, para suas vontades, não de uma maneira egoísta, mas de uma maneira equilibrada, porque é lógico que nas relações a gente vai ter que fazer uma negociação com o outro, entre nosso desejo e o desejo do outro, fazer uma negociação, achar um acordo sobre isso. Estou falando do casamento, estou falando da relação com os filhos, estou falando com a relação das relações em geral, né? Deixa eu te lembrar, né? Normalmente crianças são egoístas, até porque elas não aprenderam, né? Que a mãe não é só mãe, que ela é uma pessoa em si. Mas depois que a mulher passa isso, ainda tem a questão dos mais idosos. Vai cuidar de pai ou de mãe que já fica senil, que também é egoísta. E aí, de novo, a mulher está subjugada ali. Tem que lidar com isso também, né? E na nossa sociedade as mulheres cuidam dos idosos, né? Sim. Às vezes eu tenho quantas histórias que a gente ouve assim que a nora cuidando dos sogros idosos, Porque né? o marido está fora, né? Não só porque o marido está fora, mas porque às vezes entende que o papel do marido é de ser o provedor, de seguir, Isso. né, em Isso. outras funções, e às vezes mesmo aposentados, os homens não foram trabalhados, né, nem estimulados para fazer este cuidado, não sabem como chegar nesses pais. A mulher ela já vem, né, sendo treinada, vamos dizer, no bom e no mau sentido da palavra, para fazer o cuidado, e então já abraça o cuidado da sua família e da família do marido, né? E aí que a gente fala, né, nessa sobrecarga, né? E como que a gente pode modificar isso para que as mulheres possam ser protagonistas da sua vida, ouvirem o seu desejo interno, as suas necessidades, reconhecerem os seus desejos, as suas capacidades, né? Colocarem isso no projeto de vida delas. O que a gente precisa desconstruir? Eu acho que esse é o convite hoje para refletir, né? O que a gente precisa desconstruir para poder reconstruir do ponto de vista individual, do ponto de vista de casal e de família, né? Para que não haja essa sobrecarga, para que haja um equilíbrio, como eu falei, já tenho falado muito, de dois adultos cuidando do seu ambiente onde moram e não da mulher rainha do lar, né? Eu acho que essa é uma das coisas que a gente precisa desconstruir, a mulher rainha do lar, né? Karina, mas aí é que tá, né? A gente tem essa ideia de que a mulher é um pilar central na constituição familiar. Gira em torno dela, por isso o rainha do lar. Eu vou trazer uma situação aqui. A gente passou o Setembro Amarelo, o Outubro Rosa. Tenho dois amigos que recentemente ficaram viúvos. Graças a Deus, nenhum deles por conta de suicídio, mas o câncer presente. E a gente nota assim, o abalo é estrondoso, né? Porque são pessoas da minha faixa etária, ali, 60 anos. Como é que se faz esse luto? Como é que, né? E a mulher está com câncer e câncer terminal, ela está lidando com mais essa situação também, né? Difícil, né? Muito. É uma construção muito social, essa ideia da mulher como cuidadora. Né? Então, os sofrimentos, até no próprio luto, eles vêm por conta dessas várias desconstruções, da mulher como esposa, da mulher como cuidadora, da mulher como a mãe, a mulher como uma referência, né? Dentro da experiência do luto, é muito importante a gente olhar para tudo isso para validar em primeiro momento e depois reorganizar papéis e funções, que é muito importante, né? Até para que quem fique vivo, quem siga aí vivendo, consiga de fato seguir e entendendo que pode também dar conta, pode aprender muitas coisas. É sempre um processo de ensino, aprendizagem e depois transformação e adaptabilidade. Eu sempre digo assim, quando a gente fala sobre direitos das mulheres, não adianta fazer este movimento de transformação cultural só a partir das mulheres. É muito importante estar de braços dados, e esse é o objetivo, né, da grande maioria de nós, né, da proposta do feminismo, que é muito mal interpretado muitas vezes, né,
distorcido até, Gerson, no sentido de que seria uma apropriação das mulheres do lugar dos homens na sociedade, e não é nada disso, é uma luta pelos direitos iguais. Então, se você diz que você não é feminista ou não concorda com o feminismo, você está dizendo que não concorda com a igualdade, né? Com homens e mulheres caminharem juntos, né? Com funções diferentes, com características diferentes, mas nenhuma delas em desequilíbrio de poder. Neste sentido, né? Podemos ser diferentes e, aliás, somos diferentes como seres humanos, numa variabilidade tão grande de talentos e competências, bem maior do que os gêneros, né? Tem mulheres com características de liderança, por exemplo, né? E outras que não têm. E tem homens com características, né, de liderança e outros homens que não têm liderança nenhuma, que são, né, fazem tem uma outra perspectiva, um outro perfil, pacificador, por exemplo, né, cuidador e acolhedor. Então, as nossas diferenças, elas são tão variáveis, mais entre seres humanos até do que por gênero, né? O ser humano nisso é interessante que tu está nos dizendo, né? Normalmente a gente se pune por aquilo em que não é bom e não se dá conta das valências que temos, né? E aí fazer este movimento em conjunto, homens e mulheres, né, para a gente chegar numa valorização de pessoas com características X e Y para determinadas funções, né, que a sociedade nos exige, porque a gente não vive só, a gente precisa estar no coletivo, né, o ser humano é frágil, ele só sobrevive no grupo. Então, não tem uma pessoa que possa ter saúde mental, nem sobrevivência isoladamente. Então, nós precisamos do outro. E nesse processo, a gente poder caminhar juntos, em pé de igualdade em termos de poder, mas resguardando, valorizando as diferenças em termos de habilidades, perfis e competências, né, é muito importante. Então, e aí volto àquela questão que tu trouxesse, os homens viúvos, né? Os homens viúvos, digamos assim, pensando em pessoas na terceira idade, né? Que vem de uma cultura bem tradicional e que a gente vê, claro, os jovens hoje que estão casando, que estão, né, iniciando uma família já com uma maneira diferente de se relacionar, de se apropriar da casa, do cuidado dos filhos, é diferente, né, se a gente for um pouquinho mais para trás. Então isso aí revela, isso que tu falaste, revela muito desse papel tradicional que é dado ao homem de ser cuidado, de não poder se apropriar do ambiente doméstico, que é um ambiente de vida, e por que ele não pode, né, estar ali e usar de todos aqueles utensílios e protagonizar, fazer uma alimentação para si, para a sua família, né? E aí, quando falece, então, a mulher, quando vem haver essa perda, acaba ficando perdido, digamos assim, né? A gente, inclusive, observa que os homens não passam muito tempo sozinhos, já logo se casam de novo, como que numa busca dessa cuidadora, né? Já a mulher viúva é diferente, né? Como é que ela elabora isso? Muitas vezes ela vê dali, e não é um termo pejorativo, por favor, mas ela se vê livre de alguns grilhões, e muitas vezes não busca outra relação. É assim mesmo a impressão minha? Acontece muito, Gerson, acontece, né? O que ocorre, na verdade, é que a mulher fica com uma responsabilidade a menos, digamos assim, né? Então ela acaba descobrindo novos lugares e novos espaços para si. E por isso investe num autocuidado. A gente observa, né, com as pessoas com quem eu converso, são mulheres que vão para excursões, começam a frequentar passeios, atividades, e aí encontram nessa nova forma de ser também um novo modelo de se resgatar, né? Que não precisa ter só o cuidado como parte da vida. Como centro da vida. Como centro, principalmente. A mulher que tem o cuidado como centro da vida, quando ela não tem mais a quem cuidar, ela pode fazer dois caminhos, deprimir ou se resgatar, né? Agora, talvez se a gente pudesse equilibrar este cuidado,
né? E de dentro de casa, dividir essas responsabilidades entre adultos, né? E o cuidado dos filhos também. Ao longo da vida, isso poderia ser tanto mais satisfatório durante a vida, quanto nesse momento aí do ciclo vital que é delicado, envolvendo perdas, e que ambos pudessem sair, né, fortalecidos para uma etapa às vezes sozinhos, né, mas sendo capazes de buscar relações saudáveis e de se resgatar, tanto homens quanto mulheres. Agora vamos lá, o casal muitas vezes se acostuma, fica tão íntimo que acaba se afastando, digo, de discutir a relação, né? Um consultório, uma psicoterapia, parece que é o lugar para isso, né? Onde, de repente, as pessoas possam ir um pouquinho mais fundo na relação. É assim que vocês entendem? O suporte psicológico, ele funciona como uma das alternativas para que o casal possa aí se resgatar ou se redescobrir. Porque existem essas várias transições da vida onde o casal passa pela perda dos filhos no sentido do ninho vazio, né? Muitas vezes, ou outros tipos de mudanças, e aí vai precisar se rever, se revisitar, revisar crenças e valores. Nem tudo aquilo que sempre funcionou sempre terá que funcionar. Né? Então, muitas coisas aí vão mudando. A terapia é uma das alternativas, não só, existem outras várias ferramentas que as pessoas podem se utilizar para se cuidar e cuidar do parceiro e da parceira, né? Não num sentido de cuidar como um cuidar materno, mas um cuidar de se importar, de ser empático com o outro, de estar ao lado, de estar junto, né? Não um puxando o outro pela mão, que é muito importante também. Doutora Karina, a gente tangenciou um assunto aqui que no meio jornalístico é tabu, na sociedade é tabu, que é o suicídio. Suicídio de mulheres, isso é recorrente? Vocês encontram assim mulheres com essa tendência? Tem como reverter? O que dizer? Eu falo, né, da minha experiência, trabalho no Centro de Atenção Psicossocial, que é um serviço da prefeitura, existe em todo o Brasil, os CAPs, né, e claro que lá, para nós, né, equipes multidisciplinares, psicólogos, enfermeiros, psiquiatras, chegam a situações, né, que exigem um maior cuidado, de maior gravidade, então as situações de tentativas de suicídio, elas, né, na rede pública, elas são encaminhadas para o CAPS. Então, trazendo a partir da minha visão, do meu trabalho, depois a Franciele vai falar do dela, porque ela é uma especialista exatamente, né, tem um trabalho de estudo e de prática também nessa temática, mas ali o que a gente vê que fica muito claro e evidente, as mulheres, elas, primeiro, estão em maioria num CAPS adulto, provavelmente porque buscam maior cuidado, mas também porque tem um sofrimento maior, devido a tudo isso que nós falamos aqui. Elas fazem mais tentativas de suicídio, fazem tentativas de suicídio diversas vezes. Porém, falando em suicídio, os homens são mais, vamos dizer assim, o número de suicídios é maior em homens. Maior, né? Porque os homens são mais eficazes, Efetivos. né? Efetivos, porque na verdade existem métodos, né, que são mais efetivos, evidentemente, para realmente cometer um suicídio. E esses métodos, como arma de fogo, eles são mais acessíveis aos homens, né? Então isso faz com que eles acabem cometendo, de fato, o suicídio. Então, a tentativa de suicídio é muito maior em mulheres, que acabam, né, fazendo essa tentativa de, eu digo sempre assim, parar com o seu sofrimento, né? Quando eu abordo uma situação, e lá no CAPS a gente tem isso com muita frequência, né? A gente sempre trabalha nesse sentido. Você quer desistir de viver ou você quer parar de sofrer? Geralmente, essa pergunta traz a pessoa de volta, né? Ou seja, tem retorno. Há ponto de retorno. Não em todos os casos. Olha, na verdade, assim, a gente tem a alegria de dizer que a gente não tem pessoas que se suicidaram em tratamento no CAPS. Que bom. Porque em tratamento a pessoa está amparada. E ela busca isso, né? Isso, o que ocorre, que a gente às vezes tem situações aí no município, né? Ocorrem suicídios, a gente tem um índice aí
a gente vai verificar, é nosso compromisso como setor público sempre verificar, e não eram pessoas que estavam acessando serviços de saúde mental, né? Então, assim, isso é muito claro. Quem está em cuidado é possível resgatar. Não é uma regra, lógico, né? Sim, mas a chance aumenta muito. Muito, Que bom, né? isso. E o que ocorre no suicídio, na tentativa no suicídio, na ideação, né, na ideia de morrer, de se matar, né, que são coisas diferentes, é que a pessoa vai num sofrimento tão grande, para resumir um pouco, que ela acaba numa visão de túnel, como a gente chama, né? É só uma alternativa que me resta, eu não enxergo mais nenhuma outra. E aí, quando a gente vem com essa abordagem, você quer mesmo desistir de viver ou você quer parar de sofrer? Aí a pessoa diz, eu quero parar de sofrer. E aí eu digo, então nós temos muitas alternativas para te ajudar. Então, abre-se todo o leque de novo, a gente sai da visão de túnel com aquela pessoa e a gente consegue daí resgatar, né? Com as alternativas de cuidado. E as pessoas querem parar de sofrer, né? A gente já ouviu da Karine que ela trabalha no CAPS. Tu tens também alguma dedicação em serviço público? É consultório? Como é que funciona, Franciele? Eu trabalho, Gerson, em consultório privado e a minha área de especialidade são lutos, perdas e suicídios. Como eu também trabalho com perdas, as separações amorosas entram no quesito de perdas, né? Olha só. Então, esse é o meu foco de trabalho aí. Obviamente que alguém que sai de uma separação de anos de casamento, e às vezes até não tantos, buscando esse auxílio, supera mais tranquilo. Sim, sim. Eu sempre digo que a gente não vai para a guerra sem proteções. Então, a gente precisa, quando se sente ameaçado, quando não está se sentindo bem, buscar as ferramentas que nós temos à nossa disposição. Os serviços de saúde são ótimos, né? Eles são acolhedores, eles são acessíveis, isso é muito fácil de entrar quando eu preciso, né? Os serviços privados são outra alternativa. Suportes de grupos, existem muitos grupos de apoio que ocorrem até no serviço público, né? Não apenas no privado, mas que geralmente são também voluntários ou gratuitos, né? As pessoas têm fácil acesso. Então, tem as ferramentas aí a nosso favor. A medicação é outra ferramenta, né? A gente entendia antes a medicação como só vai para psicólogo ou psiquiatra quem é louco. A pandemia, por exemplo, trouxe uma nova visão sobre saúde mental, né? Essa coisa de, não, isso vai ter efeito sobre o que a gente é e o que a gente faz. Então, isso desmistificou muita coisa da área da saúde mental, né? Hoje, medicação pode ser uma ferramenta de cuidado também. Ajuda, né? Claro, Equilibrar o químico, claro. né? Agora, tu falaste num assunto aqui que eu acho que é recorrente, mas posso estar errado, é impressão minha. Normalmente uma mulher que se separa, ela sai com a autoestima baixa, ela muitas vezes é traída, muitas vezes o marido rebaixa dentro da relação. Aí tem que ter essa reconstrução, né? Para ela ver que não era bem assim, que aquilo era uma visão deturpada, vamos dizer assim. Tem isso. Olha, cada casal é um casal, né? Com as suas experiências, com as suas construções. Existem muitos casos assim, como o contrário também existe, né? Então a gente vai buscar sempre entender a história de cada pessoa, porque é o de dentro para fora, né? A história do casal e o que fez com que isso não fizesse mais sentido em algum momento da vida. Para a gente ir para um outro caminho depois, que é um caminho da reconstrução. Sempre tem aquela imagem, né? Que é casado para sempre, mas nem sempre funciona assim. É uma perda, né, Franciele? Exato. Por isso que está nesse rol de trabalho que tu domina muito bem, né? A separação é uma das dores de perda maiores que tem. É um grande luto, sim. Sempre diferente da perda por morte, onde a gente tem a resposta clara e não tem mais como rebobinar a fita para voltar, nas separações existe a negociação. Por que tem muitos casais que vão e voltam, vão e voltam? Né? Então, existe um outro tipo de dificuldade aí. Não sei se pior ou não pior, mas que existe um sofrimento nas separações também existe, né? E é um fator para ser trabalhado também. Tem um outro luto do qual a gente não falou, que parece que ser assim o luto maior na vida de uma pessoa, que é a perda de um filho. Vocês se deparam com essas situações com alguma frequência?
Sim, é muito comum. Eu coordeno atualmente um grupo de apoio a enlutados, e dentro do o grupo é formado de pessoas com perdas múltiplas, né? Não unicamente um luto materno, mas é o que eu mais observo. Mais aparecem mães enlutadas, né? Então, para além de a gente fazer a medição da dor, eu sempre digo no grupo, inclusive, não existe medidor de dor, né? Cada pessoa que perde sabe da importância e da representação que aquela pessoa falecida tinha na vida, né? Mas no grupo, as pessoas que estão lá, elas compartilham dessa experiência e é um fator de fortalecimento, porque elas se sentem ouvidas, se sentem entendidas, né? Veem que não são só elas Não que têm esse são problema. únicas. Eu acho que esse é o fator terapêutico mais importante. Estar em grupo, né, quando vivencia uma perda dessas. Exato. Né? Eu não estou só. Né? Eu tenho outras pessoas que me entendem tanto quanto, é neste sentido. E é difícil, né? Às vezes algumas pessoas relutam muito para entrar num atendimento, num tratamento, num grupo. Elas acham que é muito íntimo isso, talvez. Mas o sofrimento é e acho público, que envolve a dificuldade de lidar com a perda. Né? Sim, sim. E a dificuldade de falar sobre aquilo, entendendo que se eu falar vai piorar a minha dor. Isso. A gente tem muito uma crença social disso, inclusive. Né? Por que as pessoas não falam? Por que a gente não tem educação para a morte? Os tais tabus, né? Os tabus. Então, quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais a gente se fortalece. É o contrário do que as pessoas costumam pensar. Né? É verdade, porque aí você já não acaba em algum momento já não se emocionando tanto, falando Isso, com o controle naturalidade, de emoções vai surgindo porque aquilo me vai soando mais familiar e mais natural dentro de um processo, e não tão fantasmagórico, né? Faltou algum assunto, doutora Karina? Vamos começar. Não, acho que a gente abordou aqui pontos fundamentais, né? As questões de saúde mental da mulher, como que a sociedade, a nossa cultura ainda impõe, né, uma série de exigências que resulta em um sofrimento mental maior, às vezes no desenvolvimento de doenças de humor principalmente, não apenas, né? Quantas coisas a gente precisa desconstruir, né, em termos culturais, né, e que as novas gerações já estão, né, fazendo um olhar de forma diferente. A Franciele falou agora da pandemia, como a questão de saúde mental depois da pandemia começa a ser lida de uma maneira diferente, começa a ser valorizada, desculpa, de uma maneira diferente e ganha importância, né? Então, sim, cuidar da nossa saúde mental, entender que a saúde mental ela sofre uma série de interferências que são coisas que a gente construiu, sim, internas e individuais, mas que também são atravessamentos sociais da cultura que a gente vive e que a gente tem a possibilidade de promover transformações nisso, tanto na cultura quanto na gente mesmo como indivíduo, né? Então, para promover essas transformações internas e externas, a gente precisa falar sobre isso. A gente está aqui para isso, né? Para promover. E se a gente tiver conseguido abordar assuntos que deixaram alguma sementinha, assim, algum clique na cabeça de quem nos ouve, eu acho que isso já é um grande começo dessa transformação. Precisa acontecer de dentro para fora, com consciência. Nós ouvimos então a Karina Page, ela que é presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, psicóloga, e para finalizar então, Franciele Sassi, também psicóloga. Eu acho que se eu tirei um aprendizado daqui, espero que corrobores, é que a mulher que sofre não precisa sofrer sozinha e tem saída, mas tem que buscar ajuda, é isso? Isso. É poder cuidar de si. E ponto, né? Poder olhar para si e entender que eu tenho tanto valor que eu devo me cuidar bem. Muito obrigado pela tua participação. Obrigada. Obrigado a Karina também. Esse, então, o programa Vozes Femininas, Igualdade e Harmonia para o Desenvolvimento Social, que tem a promoção do CONDIM, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e também a veiculação aqui do Grupo RSCOM, Portal Leovê. Até a próxima!